Bênção para o ano novo. Comece o ano rezando e Deus vai te abençoar em todas as áreas da sua vida. É esta a oração que faremos hoje. Fique conosco até o fim, porque Deus tem uma bênção muito especial para você e para a família também. Pegue agora um copo com água ou uma garrafinha com água e deixe aí perto de você. Ao final deste momento de fé, faremos a oração abençoando o ano novo e vamos também abençoar a água. Eu peço para você já deixar aqui o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas. Você vai ouvir a palavra de Deus e vai receber uma forte oração, abençoando sua vida e sua família. Enquanto você ouve a palavra de Deus, escreva aqui nos comentários, pedindo: Senhor Jesus, me abençoe neste novo ano. Escreva: Senhor Jesus, me abençoe neste novo ano. Abra o coração e acolha a palavra de Deus. Eu quero que você ouça atentamente esta leitura. Eu quero que você preste muita atenção a esta leitura. Coloque a mão no seu coração, com amor, com respeito, com fé. Ouça. Leitura do livro de Gênesis, capítulo 3, e versículos 1 em diante. Gênesis, capítulo 3, e versículos 1 em diante. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Palavra do Senhor, digam graças a Deus. Eu quero que você preste muita atenção ao que o Padre vai dizer. Eu rezei para transmitir esta palavra para você, e que o Espírito Santo ministre no seu coração e dê a você o entendimento desta palavra. A Bíblia nos ensina dizendo que Deus criou todas as coisas, e tudo quanto Deus criou, Deus viu que era bom. E por fim, como coroa da criação, Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. E quando Deus olhou para Adão, o primeiro homem, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então Deus fez cair sobre Adão um sono pesado, e enquanto Adão dormia, Deus cerrou uma de suas costelas, e da costela de Adão Deus formou Eva,
e disse: esta será tua companheira, tua ajudadora. E o próprio Deus plantou um jardim no Éden e colocou Adão e Eva para morarem naquele jardim. Eles tinham amizade com Deus, eles viviam muitíssimo bem, nada faltava. Só que Deus deu uma ordem para eles. E Deus disse: vocês podem comer o fruto de todas as árvores que estão aqui no jardim. Mas o fruto desta árvore aqui, a árvore do conhecimento, a árvore da ciência, do bem e do mal, esse fruto vocês não devem comer, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Então essa foi a palavra de Deus para Adão e Eva. Vocês podem comer o fruto de todas as árvores que estão no jardim, mas o fruto dessa árvore aqui, da ciência, do bem e do mal, do conhecimento, esse fruto vocês não podem comer, porque se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Enquanto eles obedeciam a Deus, eles viviam maravilhosamente bem. Deus era o Deus deles. Eles estavam submissos a Deus, viviam em comunhão com Deus e nada faltava. Mas o Satanás, incorporado numa serpente, se apresentou para Eva, usando de mentira, de malícia, de artimanha. E Satanás falou para Eva: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Então veja que o Satanás estava enganando a Eva. E ela disse: não, a gente pode comer de todas as árvores, só essa do conhecimento que não, porque se nós comermos, nós vamos morrer. Então Satanás falou para Eva: certamente não morrereis, podem comer. Veja o engano. Eva olhou para aquela árvore, viu que o fruto era desejável para se obter conhecimento e caiu na tentação do maligno. Foi lá, comeu daquele fruto e deu também para o seu esposo, Adão. Entrou o pecado na humanidade. Eles, a partir daí, perderam a comunhão que tinham com Deus. Eles coseram, costuraram folhas de figueira, cobriram as suas partes íntimas e passaram a ter medo de Deus. E por causa deste pecado, eles foram expulsos do jardim do Éden. Qual foi a mentira de Satanás para Eva? E por conseguinte para Adão também. Olha, comam desse fruto, porque vocês vão ser como Deus. Vocês vão viver como Deus. Vocês vão saber todas as coisas. Vocês não precisam de Deus. Comam desse fruto, que vocês vão ser iguais a Deus e não vão mais precisar de Deus. Gente, esse foi o pecado de Adão e Eva. Acreditar no maligno e querer, com o seu ego lá em cima, se tornar como Deus e pensar que não iriam mais precisar de Deus. Esse é o principal pecado. E deste pecado resultam todos os demais pecados que afligem a humanidade. O que Satanás estava falando para Eva e para Adão também? Vocês não precisam de Deus. E qual é a mentira que o Satanás continua falando hoje para o ser humano? A mesma. Você não precisa de Deus.
E muitas pessoas, muita gente, assim como Eva e Adão, acreditaram no Satanás, que não iriam morrer e perecer por causa do pecado, que se tornariam como Deus e que não precisariam de Deus. O mesmo engano do Satanás tem feito a cabeça de muita gente. Satanás continua dizendo para o ser humano: você não precisa de Deus. Você é rico, você não precisa de Deus. Ou você é pobre, Deus já tem pena de você, você não precisa buscar a Deus. Você é uma pessoa muito culta, você não precisa de Deus. Você é uma pessoa muito inteligente, você faz caridade, você é uma pessoa boa, você trabalha, você é uma pessoa honesta, você não faz nada de errado, você não precisa de Deus. A mesma mentira que o Satanás falou para Eva e Adão é a mentira que ele continua falando para o ser humano hoje. Você não precisa de Deus. E é por isso que tem gente que quer criar a felicidade, vivendo como bem entende, como se Deus não existisse e como se essa pessoa não precisasse de Deus. Só que é por isso que a gente vê a humanidade como está. Violência, corrupção, degradação, depravação, porque o ser humano está falando assim: eu não preciso de Deus, eu não creio em Deus, então eu vou viver do meu jeito, eu vou viver como eu bem entender. E qual é o resultado desta rebelião contra Deus? No começo até parece ser um plano bom, humanista, mas no fim vem morte e destruição. Para que você entenda uma comparação, imagine um caminhão. Qual é o combustível do caminhão, ou da maioria dos caminhões? Diesel. Então o fabricante, ele fabrica aquele motor, aquele caminhão, para ser abastecido com diesel. E quando se coloca o diesel, o caminhão funciona, o motor funciona perfeitamente e vai muito bem. Se em vez de colocar diesel, colocar gasolina ou etanol ou qualquer outro combustível, aquele motor não vai funcionar. Aquele caminhão não vai funcionar, porque o combustível está errado. Deus nos deu a vida, Deus nos criou para vivermos na dependência dEle. A graça divina é o combustível da nossa vida, para irmos para frente e para sermos felizes. Quando a pessoa rejeita a graça divina, é como um motor a diesel, que a pessoa tenta substituir o diesel por gasolina, por etanol ou por qualquer outro combustível. Não vai dar certo. E é exatamente o que acontece com o ser humano que cai na mentira do Satanás. Você não precisa de Deus, você não precisa participar da igreja, você não precisa buscar a Deus. Esta pessoa está tentando abastecer a sua vida com muitas coisas que ela mesma cria, ou que o ser humano cria, e não com a graça divina. E a consequência disso é dor e sofrimento. Meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, você precisa de Deus. Só que Deus é tão bom. Adão e Eva se tornaram inimigos de Deus por causa do pecado, perderam a comunhão com Deus por causa do pecado. Mas lá no princípio, Deus já estabeleceu um caminho de volta.
Deus, lá no princípio de todas as coisas, já estabeleceu um caminho de comunhão novamente com Ele. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ouça o que o próprio Cristo disse. Evangelho de São João, capítulo 14, e versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho para se reconciliar com Deus, para se voltar para Deus, é Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o único caminho que conduz ao Pai. Existem pessoas que dizem assim: Jesus foi um grande homem. Sim, ele foi um grande homem, mas não apenas um grande homem. Ele é o Salvador da humanidade. Existem muitos grandes homens na humanidade que deixaram para nós instruções importantes, exemplos importantes. Se você pegar a história da humanidade, você vai ver que tem muitas pessoas que contribuíram para o bem da própria humanidade. Mas o Salvador é só um: Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, que ressuscitou ao terceiro dia, que está assentado à direita do Pai intercedendo por nós e que habita em nós pelo seu Espírito Santo. Você que está acompanhando essa missa, eu não sei o que você está passando, eu não sei o sofrimento que está te afligindo, ou se está tudo maravilhosamente bem com você, eu não conheço a sua vida. Mas eu quero dizer para você, o Senhor Jesus te ama, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o caminho que nos conduz ao Pai. Por isso, abra seu coração para Jesus, acolha a palavra de Jesus no seu coração, não acredite na mentira do Satanás, que diz que as pessoas não precisam de Deus. Não, você tem um telefone de última geração, você não precisa de Deus. Não, você se formou, você não precisa de Deus. Olha, você está prosperando, você tem muito dinheiro, você não precisa de Deus. O Satanás continua falando para o ser humano o que falou para Eva e também para Adão: você não precisa de Deus. Não deixe o maligno enganar você. Você precisa de Deus e vai sempre precisar de Deus. Eu também preciso e sempre vou precisar. E digo mais, se você está doente, você precisa de Deus. Agora, se você está com saúde, você continua precisando de Deus do mesmo jeito. Se você está endividado, você precisa de Deus. Se você está super bem financeiramente, você continua precisando de Deus do mesmo jeito. E tem mais uma coisa, veja outra mentira que o maligno coloca na mente da pessoa. A pessoa está desempregada, doente, viciada, perturbada. Aí ela vem para a igreja. Eu estou falando das missas presenciais aqui em São Paulo. Aí a pessoa vem para a igreja, ela faz uma novena aqui na igreja, clamando pelo novo emprego, clamando pela cura, clamando pela libertação que ela precisa. E quem faz a novena aqui na igreja, recebe a bênção, recebe a graça, recebe o milagre, porque Jesus não falha. Aí a pessoa consegue um bom emprego, ela fica curada, ela fica libertada, o filho para de beber, o filho é libertado do vício, o casamento é restaurado, a família é abençoada. Aí depois que a pessoa foi abençoada, o Satanás fala para ela, o maligno, o encardido: você não precisa mais ir à missa todo domingo, ou no nosso caso aqui em São Paulo, toda quarta-feira.
Você não precisa mais estar na igreja toda semana. Você pode ir agora só uma vez por mês, porque você já conseguiu emprego, você já alcançou a cura, Deus já te abençoou. Você não precisa mais estar na igreja todo domingo. Aí a pessoa cai no engano do maligno. E ela começa a vir à igreja uma vez por mês. Aí o diabo novamente vai falar para ela, olha, não precisa nem ir mais uma vez por mês na igreja, porque você já está trabalhando. As dívidas já foram pagas, seu filho já está bem, você já está bem de saúde, você não precisa mais ir uma vez por mês. Você pode ir agora só de vez em quando. Aí a pessoa novamente cai na mentira do Satanás e passa a vir à igreja de vez em quando, sem compromisso nenhum com Deus. E daqui a pouco o Satanás vai falar para ela, olha, nem de vez em quando precisa mais. Você pode viver longe da igreja, longe de Deus, você não precisa mais de Deus. Aí a pessoa se distancia de vez. E o que vai acontecer na vida dessa pessoa? O demônio volta e ataca esta pessoa com 7 espíritos piores do que ele. E o estrago vai ser terrível. E ela vai chegar numa situação terrível. Por quê? Porque abandonou a Deus. Porque virou as costas para Deus. Porque abandonou Jesus. Foi enganada pelo demônio. E isso acontece com muita gente. Eu vejo isso aqui em São Paulo, onde eu celebro. Quanta gente que já ocupou esse microfone para contar milagres. Gente que foi curada, libertada, abençoada. E depois de um tempo eu não vejo mais a pessoa na igreja. Ela esqueceu que Jesus curou, libertou, abençoou. E ela foi enganada pelo demônio que disse, você não precisa mais estar na igreja. Talvez você que está acompanhando essa missa, você que mora aqui em São Paulo, diga, padre, o senhor está falando isso diretamente para mim, padre. Eu não tinha dado conta disso. Então que esta mensagem seja um despertar para você. Volte para a igreja. Se você se afastou da igreja por qualquer motivo, volte para a casa de Deus. Volte para a comunhão com Jesus. Volte para os braços de Jesus. Quem está em São Paulo e na Grande São Paulo, venha estar comigo aqui na igreja. Quem está longe, participe da igreja aí na sua cidade. Vá para a igreja participar da missa presencial aí na sua cidade. Caminhe com Jesus aí na sua cidade. Seja fiel a Jesus em uma igreja aí na sua cidade. E todos os dias você pode me acompanhar aqui pelas redes sociais, com amor e fé. Feche os seus olhos, vamos rezar. No início desta oração, fale para Jesus. Senhor Jesus, me perdoe dos meus pecados. Me perdoe do que eu fiz de errado. Me ajude para que eu não faça mais isso. Reze, peça perdão. Se alguma culpa pesa sobre você, Senhor, me perdoe do que eu fiz de errado. E me ajude para que eu não faça mais isso. Peça perdão. Fale para Jesus. Se você estava longe da igreja, longe de Deus, Senhor Jesus, a partir de hoje eu me volto para o Senhor. Senhor Jesus, eu proclamo, eu preciso de Ti. Fale. Vamos proclamar a nossa dependência de Deus. Meu Deus, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Senhor, me perdoe se eu me distanciei da Tua casa, se eu me distanciei do Teu caminho por qualquer motivo. Perdão, Senhor, perdão. Me receba de volta, meu Deus, como filho, como filha do Senhor. Senhor, eu proclamo, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, e eu quero viver na Tua casa, eu quero Te servir fielmente por toda a minha vida. Reze. Se você está doente, Senhor Jesus, me cura, me dê saúde. Se você reza por alguém que está doente, Senhor, cure esta pessoa.
Se você tem algum vício, Senhor, liberta-me. Se precisa de um novo emprego, Senhor, abra as portas para mim. Abençoe minha casa, minha família. Se você pede por alguém, Senhor, abençoe esta vida, cure, liberte, converta, salve. Se você sente que demônios estão te perturbando, Senhor, liberta-me. Senhor, afasta todo o mal da minha vida. Reze. Se você pede libertação por alguém, Senhor, liberte esta pessoa. Afasta todo o mal desta vida. Reze. Fale com Jesus. Senhor Jesus, caminho, verdade e vida. Ouça, meu Senhor, a oração de cada pessoa que reza comigo agora. Ponha, Senhor Jesus, a tua mão sagrada sobre a cabeça de cada pessoa. Também aqueles que são apresentados agora. Senhor, esta pessoa que pede perdão dos seus pecados, perdoe esta vida. Esta pessoa que havia se distanciado do Senhor e da casa do Senhor, mas essa mensagem está ministrando no coração dela, pelo vosso Espírito Santo, ministrando no coração, ela está sendo tocada e vai voltar para a casa do Senhor. Senhor, traz essa pessoa de volta. Cure, meu bom Jesus, os doentes, liberte os viciados, abra portas de emprego para os desempregados. Senhor, quebra toda obra de inveja, de feitiçaria, de maldição, quebra tudo que não presta. Senhor Jesus, em teu nome poderoso, eu declaro aberta a prece do santo exorcismo. Todos os demônios, causadores de doenças, vícios, desemprego, brigas dentro de casa, transtornos mentais, demônios que perturbam a casa, a família, saiam em nome de Jesus. Demônio, você não vai mais enganar esta vida. Pela palavra de Deus que foi pregada, você está derrotado. Espírito maligno que causa pensamentos de morte, de suicídio, de violência, saia em nome de Jesus. Todos os demônios que têm perturbado estas vidas e famílias, saiam pelo poder de Deus. Meu Deus, derrama fogo do céu, meu Pai, para queimar e consumir tudo que não presta e livra estas vidas do mal. Meu Deus, aquilo que o diabo destruiu, aquilo que o mundo, a carne, o pecado destruiu, aquilo que o distanciamento do Senhor destruiu na vida e na família desta pessoa, aquilo que o distanciamento da igreja destruiu nestas vidas, meu Deus, reconstrua. Que esta pessoa voltando para a igreja, voltando para o caminho do Senhor, receba, meu Deus, a restituição de tudo que perdeu e possa, meu bom Jesus, fazer um concerto com o Senhor e voltar para te servir e nunca mais se afastar do teu caminho. Jesus de Deus, Jesus de Nazaré, cubra-nos com teu sangue e que a obra maravilhosa que o Senhor veio fazer venha, meu bom Jesus, ser decretada na vida de todos que rezam comigo com sinceridade no coração. Senhor, com toda simplicidade eu preguei a tua palavra, mas com todo amor e com toda a verdade do coração. O Senhor me conhece. Abençoe, Senhor, estas vidas. Salve estas vidas. É o meu pedido a ti. Cuida, Senhor, de todos aqueles que foram confiados às nossas orações. Gente do Brasil e do mundo. Abençoe, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Vamos agora rezar abençoando o seu ano.
eu tenho certeza, por esta oração, você, andando no caminho de Deus, vindo para a igreja, servindo a Deus, você terá um ano maravilhoso. Reze junto com o Padre. Senhor Deus, Criador de tudo o que existe, obrigado por mais um ano que estamos começando. Peço que o Senhor abençoe a minha vida, os meus projetos e de todos que recebem esta oração. Me dê saúde, sabedoria e prosperidade, e que este novo ano seja de crescimento e muitas realizações. Que a luz de Cristo ilumine a minha vida e eu possa refletir essa luz divina em todos os lugares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora pegue o copo com água ou a garrafinha com água. Fique segurando ou deixe aí pertinho de você. Isso. Pegue o copo com água, a garrafinha com água, fique segurando ou deixe aí perto de você. Senhor Jesus, santifique esta água com o teu poder, que todos que beberem desta água benta e que dela fizerem uso, recebam o vosso toque divino. Envie, Senhor, anjos para estarem acampados ao redor de cada pessoa que participa desta oração, e que este ano que estamos começando seja muito abençoado para todos que andarem no caminho do Senhor, que participarem da igreja e que praticarem a tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba desta água abençoada e dê também um pouquinho para todos aí da sua casa. Amém. Agora eu quero que você escreva aqui nos comentários, com toda a fé do coração: eu terei um ano maravilhoso, em nome de Jesus. Escreva: eu terei um ano maravilhoso, em nome de Jesus. Isso, escreva: eu terei um ano maravilhoso, em nome de Jesus. Também deixe aqui o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Compartilhe esta bênção com todas as pessoas que você quer que também tenham um ano abençoado. Quem é abençoado, abençoa. Então, encaminhe, compartilhe esta bênção com o máximo de pessoas que você puder. Eu lhe desejo um abençoado ano novo, um ano de muitas realizações em nome de Jesus. Receba o meu abraço de paz. Eu estou deixando aqui mais um link, mais um vídeo. Clique para você continuar rezando com o Padre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até amanhã para rezarmos novamente juntos.